Bom, boa tarde a todos. Em respeito às pessoas que chegaram no horário, né, já temos quórum, acho que tem 12 pessoas. Dar início, então, à 11ª reunião ordinária do Concidade. Hoje a pauta está curta, mais curta que coice de porco nos outros. Até na próxima, você repare que já está bem cheia. Bom, já dando sequência, então, aqui, coloquem em aprovação já a pauta que os senhores receberam e já coloquem em votação se existe alguém que tem alguma reconsideração a fazer, alguma consideração. Coloquem em votação, se todos aqui, quem está presente, então, em caráter de votação, se aprovam, por favor, se manifestar. Aprovam. Ok? Alguém que não aprova a ata? Não? Então, está aprovada a ata. Quer passar já, Júlio, então, a lista de presença, já para ir... A gente vai passar uma listinha para vocês preencherem. Se vocês quiserem colocar algum assunto que vocês têm interesse para alguma capacitação, algum treinamento, um mini curso, aí vocês podem estar preenchendo. E a lista de presença está seguindo também. Ok. Item 4, então, apresentação, debate e votação dos assuntos em pauta. 4.1. Alteração, então, da Resolução Administrativa 2/2015, referente à alteração de membros das câmaras técnicas, meio ambiente e saneamento ambiental. Remanejamento, então, do Ricardo Urbancic, membro suplente da Câmara de Meio Ambiente, indicado pelos segmentos dos movimentos sociais, passa a ser membro titular da Câmara de Meio Ambiente, em virtude do pedido de desligamento de Juliano Martins e de Stanislau Dias. Tínhamos falado na última reunião, né? Lembra que daí até a gente tinha sugerido a Maria Assunta para transferir de Câmara, e daí foi respeitado o que os conselheiros tinham solicitado. Tá, ok. Daí foi pela ordem dos suplentes. Ok, então, só para conhecimento. Acho que não temos nada aqui. Bem contra, né? Item 4.2. Apresentação e debate de deliberação dos processos encaminhados às câmaras técnicas, então. Nós temos o retorno do parecer da Procuradoria-Geral do Município a respeito do protocolo 13.721/2014, dos moradores da Rua Tietê, que solicita a oficialização da Rua Tietê no trecho compreendido entre os loteamentos Albatroz, Dom Jerônimo, bairros Universitário e Esplanada. A doutora Karen, então, tinha retirado o processo e, na verdade, então, ela menciona aqui... Não está? Tá, mas eu vou colocar aqui só o resumo dela aqui. Ao analisarmos a Lei 6.230, 22 de fevereiro de 2012, que denomina a extensão da Rua Tietê, que confronta com o lote do requerente, observe-se que a referida lei não trata sobre a afetação das áreas destinadas à abertura de via pública. Também não menciona a sua extensão, ou seja, quais as quadras abrangidas, bem como não informa a largura oficial da via em toda a sua extensão. Dessa forma, entendemos que a consulta prévia foi corretamente indeferida e opinamos pela complementação da Lei 6.230 de 2012, devendo o requerente solicitar que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano encaminhe pedido ao gabinete do prefeito para a elaboração de projeto de lei que promova a contemplação da referida lei, inclusive juntando o levantamento topográfico do local onde será oficializada a via em questão. E, por último, então, ela coloca, como eu já tinha mencionado na reunião passada, pelo exposto, então, opino no sentido de que não é competência deste Conselho apreciar o pedido
sendo a matéria prerrogativa do Poder Legislativo, conforme denomina o artigo 33, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal. Tá? Pergunta, tem algum representante que solicitou? Não? Não? Então, a gente vai levar a conhecimento deles, o que já tinha mais ou menos sido passado já, que eles solicitem, então, a complementação dessa lei, e nós vamos dar então o caminho para que eles façam essa questão do levantamento, que já foi, isso já tinha sido passado conforme a doutora Karen mesmo já tinha falado, para que então se proceda através do legislativo, ok? Presidente, lembrando que esse parecer a gente vai usar como padrão para todos os casos que vierem solicitação desse tipo. Mesmo estilo, né? Então, só para... Item 4.3. Discussão sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, artigo 462 do Plano Diretor de Chapecó. Então, chamo o conselheiro Roberto Zoletti, que vai comentar sobre isso, sobre o assunto. Vamos fazer junto. Fazer junto aqui? Pode ser. Isso foi um pedido do conselheiro Licério na reunião passada, para a gente começar a estudar a regulamentação desse fundo, que no plano diretor, então, ele está nos artigos 462, o 463 e o 464. Eu não vou me deter a fazer a leitura aqui. Tá ruim? Ele também fala da questão dos recursos serem depositados em conta corrente específica, mantida em instituição financeira designada pela Secretaria da Fazenda, especialmente aberta para esta finalidade. Então, ele traz algumas aplicações prioritárias ali ao longo do texto, que seriam atendidas por esse fundo. E ele também coloca no artigo 464 da onde seriam da onde que viriam esses recursos para o fundo, né? Então, isso já é, né, de praxe, assim, só não é uma conta específica do fundo municipal. A questão do Concidade, que pode constituir conselho gestor próprio para aprovar e fiscalizar a aplicação dos recursos para as políticas habitacionais e de regularização fundiária e de interesse social. É isso aí, eu vou passar para o Roberto, que ele é o contador aqui do município e tem uma noção mais burocrática da coisa. Realmente é burocrática. Então, a questão de fundos, normalmente nós temos fundos que são específicos. Ou seja, vamos pegar um exemplo, saúde, onde que a aplicação ela é efetiva em saúde. Não existe aplicação em outras áreas. Assistência social, aplicação em assistência social. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial ele abrange muitas secretarias. Ou seja, vai de educação, esporte, saúde, meio ambiente. São várias áreas do poder público que ele atinge. Nesse formato, se instituir um fundo, ele fica bem complexo. Por quê? Porque como que nós vamos caracterizar ele dentro do orçamento público? Ele não é de agricultura, meio ambiente, ele abrange a todas as secretarias praticamente. Então, qual que é a ideia inicial e que deve ser construída ao longo do tempo? Se criar a conta bancária, que já está previsto, inclusive, no próprio plano diretor, na lei, tem que ter uma conta bancária específica. Inclusive, há a possibilidade de se receber recursos via essa conta bancária, mas não se instituir um fundo, muito menos com personalidade jurídica, criar uma unidade orçamentária. Por quê? Porque não teria como se fazer dentro, contabilmente, a classificação, por exemplo, de uma ação dentro do fundo, envolvendo todas as áreas que ele pode abranger. Então, a ideia inicial, eu acho que como nós não temos nada, é o pontapé inicial, é se começar pela conta banco, verificar as arrecadações que o município vai ter neste fundo, e aí, ao longo do tempo, ir se repensando o formato dele. Mas não se consegue criar um fundo de natureza diversa, com possibilidade de aplicação em várias áreas, ele sendo único. Então, o objetivo seria o quê? Existe uma conta bancária que ela pode ser rastreada, tirado razão, tirado extrato, tirado a aplicação dela, controlada, toda a despesa, mas sendo executada por dentro de cada secretaria que tenha uma ação em execução. Exemplo, vamos ter uma ação que vai ser para habitação.
Secretaria de Habitação vai desenvolver essa ação e vai ser feito o pagamento com os recursos oriundos desta conta. Num outro projeto, nós poderíamos ter lá uma ação de melhoria na pavimentação. Vai ser desenvolvido ou pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou Serviços Urbanos, dentro pela Secretaria, os recursos da Secretaria, o recurso orçamentário, pago com essa conta. Então, pela diversidade de aplicação que existe no fundo, não se consegue caracterizar ele como é o fundo de habitação, fundo de assistência, fundo de saúde, porque ele não é específico. Ele atende a várias áreas da administração. Então, para ter uma noção, só a gente está trazendo essa questão, não é um assunto que ele se insera, ele tem que ser discutido como todos os outros assuntos ao longo do tempo, sempre visando melhorar a forma de controlar, de aplicar. Mas nós não conseguimos visualizar hoje como instituir o fundo no formato que é um outro, saúde, assistência, esses outros fundos. Então, não sei se há alguma dúvida com relação a isso, algum questionamento, mas, tecnicamente, para operacionalizar ele em uma unidade específica, ele se torna inviável. Eu sou Leno, conselheiro do Passo dos Fortes, a região. A dúvida que tem aqui são muitas. Tá? A gente é um pouco leigo nesse assunto. E daqui a pouco a gente poderia colocar na lista, Lobo, ali para algo para a gente fazer um aperfeiçoamento em cima desse assunto aqui, tentar trabalhar junto, não só agora nessa discussão, mas coisa para a gente abranger mais, para ter um pouco mais de conhecimento. Que quem já é da área é uma situação, quem não é da área tem um pouco mais de dificuldade de entender e ver como é que funciona. A questão da distribuição que tu colocou ali, que não pode ser único, uma coisa tem que ser diferente. Mas e como é que vai ser isso? Qual o percentual? Ou chega um valor lá, aquele valor vai ser destinado todo para um programa tal, ou vai ser um percentual só para aquele. Então, são dúvidas que vai acabar surgindo durante o decorrer. Então, como sugestão, de repente, a gente colocar na pauta ali de uma palestra, um outro trabalho em outro período, para que se possa pegar um pouco mais dessa matéria. Com relação à aplicação, então, do recurso, primeiro nós vamos ter que saber quanto que vai ser. Porque não tem como planejar algo que a gente não tem nem noção de quanto que vai ser. Hoje nós conseguimos planejar daquilo que a gente já tem um histórico, quanto que vai vir de recurso. Não sabemos quanto que vai vir de recurso para este fundo. Se vir 100, é uma distribuição possível. Se vir 1 milhão, é outra. Então, alguns recursos podem vir carimbados. Por exemplo, se o Ministério Público definir que vem um recurso para aplicação em meio ambiente, não vai ser o Conselho que vai conseguir mudar isso, porque já vem carimbado. Então, vai depender muito da origem do recurso, o montante de recurso. Por quê? Porque o Conselho vai ter que estar também, com base no montante de recurso, fazendo o planejamento da aplicação dele. O Poder Público não vai poder chegar e dizer, vou aplicar nessa ou aquela ação. Vai ter que ter um planejamento ao longo do tempo para se fazer a aplicação. Só que hoje, planejar sem ter uma noção de quanto que é, eu vejo muito complicado. Como é que nós vamos definir se vamos gastar X com meio ambiente, Y com mobilidade, como? Nós não sabemos quanto que vai ter. Então, concordo, tem que se fazer, eu acho que a criação da conta é justamente para que se tenha o saldo. Nós temos uma média de arrecadação de 50 mil mês. Bom, dá para planejar já um valor ano. Então, começa a se ter um início de planejamento do fundo. E aí as ações, aí quem vai definir, pelo menos pelo que eu entendi da lei, é o Conselho que vai definir quais as prioridades de aplicação, né? Então, mas tem que se ter um início disso tudo, que é o quê? Ter quanto que vai ser o montante. Os recursos eles podem ser de várias origens. Pode ser do orçamento do município, pode ser de doações, pode ser de destinações de empresas, de pessoas físicas, enfim, repasses estaduais, federais. São N as formas de ingresso de recurso. Mas hoje a gente não tem nada com relação a valores, né? Conselheiro Ederson Antonini, quando nós discutimos o plano diretor, a criação desse fundo, que seria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial,
Ele teria aplicação para receber recursos os recursos dele seriam oriundos das leis de regularização ou que viessem a suceder, das outorgas onerosas e toda a parte de multas que viesse da parte de construção para a gente fazer a regularização fundiária. Então, esse fundo municipal, quando a gente teve a ideia de criar ele lá na discussão do plano diretor, que ele veio com a primeira roupagem, a gente interpretou dessa maneira, até foi a discussão que a gente teve nas reuniões, aquelas de 2 em 2 anos que tem lá, que eu esqueci o nome agora. As conferências da cidade. Então, era essa aplicação e eles poderiam ser depois, junto também com as ações em consórcios, que a gente fosse fazer alguma atividade daquelas parcerias público-privadas. Eu acho que nós temos que pensar numa forma desse fundo ser independente. Ele pode ser um subfundo de algum outro do fundo principal, mas ele ter uma destinação. Eu sei que é complicado de você por causa da legislação nossa hoje, mas ficou essa brecha na lei. Agora, como é que nós vamos trabalhar aí a parte da parte da contabilidade e fazer a sofrência de achar como nós botar isso em funcionamento? Se fosse fácil, já tinha vários, já estaria funcionando, né? Mas nós temos que achar a forma de viabilizar, né? Se for criado um fundo, vamos utilizar de novo o exemplo saúde e assistência social. Ele tem personalidade jurídica, tem toda uma implicação com custos que esse fundo vai ter. Por quê? Porque vai ter que ter alguém responsável, enfim, toda a estrutura administrativa para ter esse fundo. Tecnicamente, é possível criar, ele vai se tornar basicamente como que é um fundo municipal de saúde. Ele tem lá um desdobramento de projetos, de atividades, de ações que vão ter que ser desenvolvidas e vai abranger uma série de funções que nós temos contabilmente definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde que vai ter que se contemplar lá dentro meio ambiente, questões de desenvolvimento urbano, educação, enfim, cultura, todas as ações que estão previstas na própria lei. Por quê? Porque poderá ser aplicado nessas ações. Então, como não se tem montantes, me parece que nesse primeiro momento a gente não tem muito como se estipular isso. De repente nós criamos um fundo que vai ser praticamente sem fundo. Então, acho que o importante nós teríamos que ter ali a questão de quanto que vai ser para discutir no futuro como que vai ser a forma de instituir ele. O controle pode ser feito, a execução pode ser feita e ela é mais em conta quando se trabalha com uma estrutura reduzida. Agora, é uma definição do Conselho. O montante, hoje nós temos a lei de outorga onerosa. Então, o primeiro crédito, tem várias que estão sendo executadas, está indo para o fundo comum do município. Esse seria um fundo específico. Multas também teria tudo para esse fundo. Então, toda essa parte da Secretaria de Planejamento, que envolve multas, outorga onerosa, voltados ao plano diretor, seria a origem desse recurso a primeiro momento. Depois nós teríamos todo esse elencado no artigo 464 ali, que aí tem outras que podem ser contribuição do governo federal, mas daí a gente vai ter que ter projetos aliados que a própria secretaria pode utilizar daí o fundo, mas vamos ter que montar uma roupagem dele, nós temos que começar a pensar. Eu acho que a preocupação sua é de nós botar dívida para o município com custos de deixar ele pronto antes de ter algum recurso. Mas nós podemos montar a estrutura dele a primeiro momento. Nossa ideia inicial é que ele funcione assim, ele vai ter um custo estimado esse aqui. Não, vamos postergar a implementação dele para daqui tanto tempo. Antes da eleição agora, eu acho impossível. Então, planejar para o ano que vem. Então, a gente deixa tudo isso formatado, já com essa questão da previsão de onde vem. Esse ano, hoje a gente não sabe, mas quanto é que entrou de outorga onerosa hoje para o município no último ano? Quanto entrou de multa, de fiscalização? Daqui a pouco, reestruturando o setor de fiscalização de multas, de obras irregulares, a gente já tem essa previsão de tanto de arrecadação. Então, a gente vai ter que fazer uma pesquisa interna para saber quanto a gente pode arrecadar com isso aí. Daqui a pouco, essas multas foram feitas, notificados o proprietário, e ela não foi paga. Aí a gente tem que comunicar ao jurídico para... Então, assim, é um trabalho chato, mas a gente vai ter que começar a transcender o Concidade, né? Tem algumas questões com relação à vinculação da receita que nós vamos ter que levantar também. Por quê? Existe um princípio que diz o seguinte, que não se pode afetar a receita pública.
Por quê? Porque a receita ela tem que estar disponível para as necessidades que existam. Então, isso vem a afetar o dinheiro, vem a atrelar ele a algumas situações. Tem que ir construindo essa situação. Por exemplo, se vir um recurso para ser aplicado em educação, que é possível, a lei permite. Se tiver um fundo específico, eu não consigo vincular a função educação. Então, algumas preocupações que começam a surgir. Por quê? Porque como é que eu vou, dentro de um fundo que ele tem uma característica diferente, vincular uma ação que é específica de educação? Que é possível. Então, tem situações, eu comecei a ler ali, começou a surgir novas dificuldades. Não é o fato de não querer implementar, não. Implementar, nós temos que implementar. Só nós temos que encontrar a forma que não fique tão amarrado que aquilo que a gente fez não possa ser aplicado. E nós temos N situações que acontece exatamente isso. Nós amarramos tanto e depois não conseguimos aplicar. Então, me preocupa um pouco a questão de criar um fundo, porque tudo aquilo que a gente tinha, o município tinha, de fundação, de autarquia, está sendo consolidado no município para facilitar a aplicação do recurso. E isso não sou eu que estou dizendo, foram 4, 5, são 3, 4 fundações que foram extintas, alguns fundos, justamente pela dificuldade de captar recurso e a dificuldade de controlar e aplicar o recurso. Cabe a discussão, sempre. Aqui Luiz Alberto, suplente de conselheiro. 2 pontos. Um deles, dentro da Constituição da Receita, numa das últimas reuniões, discutiu-se a questão de quando o empreendedor vai executar um projeto, dele ter que construir uma obra pública, tipo uma praça ou creche, que talvez não fosse cabível diante do tamanho do investimento, digamos, da edificação em relação à obra pública, ao equipamento público que ele teria que fazer, né? Então, de repente, um percentual que pudesse ser definido poderia ser parte constituinte desse fundo. Tá? O outro ponto, a questão, eu discordo de não ser momento de fazer o planejamento agora porque não temos dinheiro, e se nós ficarmos esperando os recursos para fazer o planejamento, também nós não vamos evoluir. Eu acredito que o Conselho tem um papel importante de pensar de maneira mais qualitativa, né, as nossas ações, pensar para frente e já definir aquilo que é prioridade, dentre tantas coisas que existem, né, que precisam ser feitas. Se a gente for pensar só quando tiver o dinheiro, nós vamos sair correndo atrás do que fazer e de repente, pode não ser o caminho mais adequado. Então, planejar, nós não podemos abrir mão de pensar isso, né? Que é o papel do Conselho, pensar de maneira inteligente o que nós queremos para a nossa cidade. Obrigado. Aproveita a questão vamos pegar da última parte. O planejamento, se talvez me fiz entender diferente, me desculpem, mas não é não planejar. A gente não tem como planejar um recurso que não existe, então, de aplicação. Mas o planejamento, as ações, com certeza devem ser pensadas a todo momento. Que depois tem que buscar o recurso, se não tiver, para fazer, nem que não seja pelo fundo. Isso é natural e normal. A questão de destinação, ao invés de fazer um equipamento público, destinar o valor para que seja feito aquele equipamento público, de certa forma está vinculando a receita. Ele teria que estar no planejamento aquele equipamento. Então, vamos pegar o exemplo da escola. Para se fazer uma escola no ano que vem, tem que se planejar esse ano, tem que ser aprovada para poder ser feita. Pode-se utilizar o recurso do fundo, desde que o Conselho aprove e esteja dentro da lei, ok, senão não. Pelo que está na lei do plano diretor, é essa interpretação que nós estamos tendo um pouco, talvez, diferente. A execução de programas de interesse social, regularização fundiária, infraestrutura e gestão de transporte coletivo. São algumas coisas bem voltadas à Secretaria de Planejamento. Não estamos falando aqui, por exemplo, proteção de áreas de interesse histórico, cultural, turístico e paisagístico. Ficou uma abertura, mas os primeiros itens tem até aqui no final a questão da realização das conferências. Então, pode ser feito pagamento, encontros, etc. Então, assim, eu acredito que ele é bem restritivo. Essa questão de escola e posto de saúde,
ela fica um pouquinho mais complicada na interpretação aqui, que cabe margem para problema. E nós temos uma outra coisa que a gente está vendo aqui, que nós abrindo mão de não fazer esse fundo, a gente está podendo causar uma improbidade administrativa, não sei se talvez seja o termo, ao prefeito em gestão, porque quando ele recebe o recurso que deveria vir para este fundo desde a criação do plano diretor e está indo para o fundo comum sem passar por esse registro, nós podemos estar abrindo, nós podemos até pegar daqui e jogar para o planejamento, que a gente não tivesse onde gastar o dinheiro, pega deste fundo e repassa para o outro, onde que tem um planejamento já específico, mas nós estamos com esse problema. Eu acho que talvez nós temos que pensar com cuidado, porque com a criação da lei nós criamos automaticamente, porque fica instituído automático, fica criado o Fundo de Desenvolvimento Territorial. A gente não implementou ele, mas ele ficou criado. Então é um ponto passivo. Então agora nós temos que cuidar isso aí para não gerar problemas fiscais e administrativos para o prefeito atual e o próximo, né? A criação do fundo na lei não significa que ele tem que ter uma entidade. Porque se nós tivermos uma conta bancária denominada fundo, ele já vai atender essa situação. E ela tem total controle do ingresso e aplicação. Com relação a isso, até a gente pode ver juridicamente se tem alguma implicação, né? Isso é natural. Mas a gente pode planejar. O que a gente pode estar fazendo, até para dar um encaminhamento mais rápido, é, primeiro, levantar essas fontes de recursos que são possíveis para ver quanto que se arrecadou no ano passado, nesse ano, para se ter uma noção de valor. E aí, depois, numa próxima reunião, se pensar em discutir aí a questão do planejamento. O que nós temos que fazer? Implementando com uma unidade orçamentária ou com apenas uma conta banco, até agosto nós temos que ter as ações planejadas, aprovadas pelo Conselho, para que o prefeito analise, para ser implementada no orçamento do ano que vem. Então, esse é ponto pacífico, que se nós não vencer essas datas, não vai valer para o ano que vem. Então, eu vou me comprometer a pegar essas informações dessas entradas de recursos, desses ingressos, depois eu passo para o e-mail para que todos tenham conhecimento de quanto que foi, e aí se volta depois a pensar. Eu acho que o encaminhamento mais fácil seria esse, né? Até para ter uma noção do que se pode planejar, até em que aplicar. Que confesso que é uma situação nova, não conheço no Estado com quem eu conversei algo nesse gênero, e que temos que implementar, com certeza. A forma, nós podemos definir uma e depois alterar, melhorando, sempre pensando no melhor. Temos o consenso que tem que ter. Agora a forma, nós vamos discutir. Não, nós vamos discutindo. Quando vem um recurso específico, no caso saúde ou habitação, sim, não, daí aí é uma situação. Sim. Agora aqui, quando entra nessa questão aqui, ó, de contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, aí eu chego lá, eu vou fazer como pessoa física, fazer uma doação lá de R$500, mas eu não vou especificar para que é. Então a gente vai ter que fazer esse negócio ali para depois ter um percentual do que vai ser destinado para cada coisa. Ou entra com um programa e vai jogar todo aquele recurso lá. Eu acho que isso que eles colocaram lá em cima vai ter que especificar ela, eu doar para uma finalidade, não poderia. Mas como poderia. Pessoa física aqui, a pessoa vai chegar e vai fazer a doação para o fundo, digamos, pelo que diz aqui. Sim. Certo. Tá? Mas como é que vai ser utilizado isso aí? É o Conselho que vai definir. O dinheiro, quando entrou na conta, ele passa a ser o recurso público e ele tem que seguir a regra que o Conselho vai definir daí como que vai ser a aplicação. Ele tem toda a regra pública, como que faz, processo licitatório e tudo mais, mas ele deixou de ser da pessoa física ou jurídica. Ele é um dinheiro público. E esse dinheiro público segue a aplicação conforme a lei e conforme o Conselho definir. Claro. O preço público é quase um pedágio. Pode. É uma nova formatação. São fontes de recurso possíveis. Se implementadas, geram recurso para o fundo. Se entrou no fundo, segue a regra do fundo. Ok? Cracker, eu acho importante, fundamental, que este ano a gente
acerta todo isso, porque o ano que vem, lembrar que o ano que vem terá de novo a conferência da cidade. E esse ano foi uma tragédia, esse negócio de buscar dinheiro e etc. Então, pessoal, para que tudo ande na ponta dos cascos, esse ano tem que criar toda essa... Tem que efetivar esse conselho para que nós possamos, o ano que vem, buscar, ter melhores condições de buscar recursos para aplicar, fazer uma grande conferência das cidades com o ano que vem, né, de 2 em 2 anos. Então, isso é importante, fundamental, que se efetive isso para que o ano que vem não sofra tanto quanto nós sofremos. Correndo atrás do tempo. Ok? Então, acho que vamos... Nós demos o pontapé inicial, acho que vamos discutindo, né? Obrigado. Item 4.4. Proposta de texto para alteração de regimento interno do Conselho de Chapecó, decreto 31.170 de 2015, referente a membro titular que não comunica sua ausência em plenário ao membro suplente e justificativas de ausência. Foi amplamente discutido na última reunião que nós tivemos, né? Então, o que nós temos no nosso regimento? A redação atual, né? Não será computada a falta do conselheiro titular se este fizer representar pelo suplente. Então, aquilo que nós discutimos na última reunião, que estava ficando muito... Aí, isso que ficou dúbio ali, que né, na última reunião nós conversamos. Então, a princípio, proposta de redação. Não será computada a falta do conselheiro titular se este se fizer representar pelo suplente, desde que o mesmo comunique previamente, por escrito, ao seu suplente e à Secretaria Executiva do Conselho até 72 horas antes da reunião. Presidente, sim. O Ciarini, que no caso é o meu titular, ele sugeriu 48 horas. Então, ele acha que 72 horas é... Não sei se 48, 72. Ele achou que era um tempo... Mas eu vejo assim, se ele comunicar a tempo hábil... a tempo hábil do suplente se organizar para vir, eu não vejo como problema. Agora, se o suplente também não puder vir, daí começa a gerar problema para o... Então, o ideal é que comunicasse com antecedência para o suplente se organizar e não faltar também. Uhum. Ou talvez os 72 horas seja pensando nisso, porque de repente 48 horas para estar assumindo algum outro compromisso, pode ser que... Mas podemos pôr em... Nós chegamos aqui, tinha 2 colegas que justificaram via WhatsApp para avisar a Secretaria, o Moreira e o Ciarini ontem, e a Fabiane, que justificaram hoje para que faltariam. Uhum. Aí que tá. Por escrito ou por e-mail? Como é que vai funcionar? Por telefone? A proposta é por escrito. Eu acho que a gente poderia... Agora, aquela história, o telefone não fica registro, o e-mail fica registro. Eu acho que o e-mail ou por escrito já fica melhor. Agora... Não, o telefone eu acho que é um negócio meio melindroso, né? Não, e por e-mail eu estou confirmando sempre que eu recebo a justificativa, a gente confirma. Eu acho que se quiserem fazer um ofício, entrega lá na secretaria, ou se não, manda por e-mail também. Tem que deixar explícito lá que o escrito é ofício. Escrito se subentende ofício. Certo. Dá para acrescentar, então. Gilmar Cortina, eu havia sugerido, na última reunião, que, por exemplo, lá nos conselhos de direitos, o que a gente tem feito? Quando é feita a convocação, né, Álvaro? Quando é feita a convocação, então vai, juntamente com a convocação, vai a ata da reunião anterior, né, vai a pauta, e anexo a isso aí também vai um formulário, com o timbre, no caso do conselho, né, onde é um formulário de justificativa de falta. Isso aí pode ir junto. Acho que é uma maneira de você estar
fazendo a coisa certinha, né? E não custa, a pessoa só vai lá, vai abrir, vai devolver de novo isso aí, preenchido e pronto. Eu acho que o formalismo, assim, ó, a ideia é boa, mas acho que vamos tentar aglutinar o pessoal só respondendo por e-mail que não vai, com 48 horas, nós estamos já numa evolução grande. O cara não fez nem isso. 3 ele faltou, tira fora. Acho que é o mínimo isso aí. A questão só do e-mail, que acho que a gente tem que chegar no consenso, porque, por incrível que pareça, ainda tem gente dizendo que não recebe e-mail. Não, mas aí o cara tem que começar a se organizar. Nós vamos definir aqui, vamos alterar o regimento, e os caras tiram que estar presente aqui. Não estando, nós vamos... Aí a Juliene, essa primeira vez, aí liga para todo mundo de novo, gasta o telefone da prefeitura e faz ciência por e-mail, telefone ou qualquer coisa. O nosso amigo Nilton leva para o pessoal assinar lá que recebeu a ciência. Sacramenta. Uhum. Tá, então ficaria, ao invés de fazer por escrito, por e-mail. Boa tarde a todos, é Nilton Martins. Nilton. Eu, na minha opinião, o correio eletrônico é bem viável, apesar de nem todos terem acesso, tem que pensar nisso também, né? E a ideia também do nosso amigo lá de mandar esse formulário também é válida. Acho que nós temos que abrir o leque, a questão é de nós termos os conselheiros aqui. Entendeu? Esse prazo das estendidas de 72 horas aí já dá para se programar. Não, mas deixa os 72, pelo menos, daí pelo menos vai ter uma margem folgada para ele tentar convencer o suplente a vir, ou talvez o suplente também não possa vir, né? E contemplar as duas, presidente, né? Para que não haja essa demanda aí de conselheiros aí. Sim. Boa tarde, membros. Tatiane Habitação. Eu acho que 72 horas é muito tempo. Eu acho que 24 horas está excelente. 24 horas está excelente. Porque, às vezes, concordo ali com o seu Baldinho, porque, às vezes, acontece imprevisto. 24 horas antes, desde que avise, está excelente. Também. Sim. Quando a Julia faz a convocação, o conselheiro suplente também recebe. Quer dizer, então ele vai estar ciente de que vai ter a reunião, né? É. Professor Licério. Só o seguinte, pessoal. Quando a gente recebe a pauta, é um prazo, né? Qual é que é o prazo mesmo da convocação? 7 dias. E a pauta nova pode ser alterada em quanto tempo antes da reunião? 24 horas. 24 horas. Por que o prazo agora para convocação? Para mudança de pauta é 24 e para qualquer outra coisa é mais do que 24. O que tem de especial? Eu acho que a gente tem que padronizar os prazos. Entendeu? Uhum. Se o conselheiro não pode vir por N motivos, tudo bem. Ele que providencie, avise o suplente ou avise a secretaria ou alguma coisa assim. Né? Mas que o prazo seja igual, tanto do ponto de vista da secretaria para os conselheiros, como os conselheiros para a secretaria. O prazo tem que ser igual, é uma questão de paridade. Questão de, como é que a gente chama? O mesmo peso, a mesma medida. É nesse sentido que eu gostaria que fosse o mesmo prazo. Assim como a secretaria pode mudar a pauta 24 horas, o conselheiro também pode mudar a decisão se pode vir ou não na reunião em 24 horas. É nesse critério, é por causa de critério, só isso que eu estou solicitando. Ok. Tá, eu vi que tem a sugestão de 24 e 48. Podemos colocar em votação. Pode ser?
Que alguém quer... Não, Nilton? Fazemos isso então? Colocamos? Ficaria então a redação por escrito, só complementando então ali por e-mail? Pode ser? Essa questão de fazer o formulário, eu também acho que seria uma maneira de padronizar. Podemos mandar o formulário e responde no próprio formulário, né? Então, colocamos em votação. Aqueles que, então, votam favorável a ser 24 horas, a favor de se manifestar. Peço que me ajude a contar. É a maioria? Maioria, né? Ok. 24 horas, então? Então, e por escrito ou por e-mail. E lembrando que o titular tem que comunicar ao suplente também, não é só a Secretaria Executiva. Isso é uma organização das duplas aí, representativas. Isso. Ok? Próximo item. 4.5. Apresentação da Comissão Permanente de Acessibilidade, instituída pelo Decreto 3.2.418 de 2016. Tu tem ali, Júnior? O que é? A comissão. A Comissão, então, de Acessibilidade, acho que a Maria já está sabendo, em função da demanda que a gente está tendo aí de casos de adequação de acessibilidade que não se adequam 100% do desenho universal, foi instituído, então, através da nossa promotoria pública, junto com a nossa secretaria, a Comissão Permanente de Acessibilidade. Através de várias reuniões, várias discussões, então, foi instituída. Ela é composta, então, por 13 entidades, 13 membros. Só passa ali, Júlio, se tem onde mostra ali a lista. Está ruim? Sendo lá. Então, a comissão a hora instituída será integrada por 13 membros titulares, 13 suplentes, nomeado para mandato de 2 anos, admitida uma única recondução por ato do Poder Executivo, a saber, 2 representantes, então, um titular e um suplente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste, a EAO, 2 representantes, um titular e um suplente da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, no Chapecó, 2 representantes da UCEF, né? 2 representantes, então, também da Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência, da região da EFAP, FCD-EFAP, 2 representantes Sindicato da Construção Civil, Sinduscom, de Chapecó, 2 representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, 2 representantes Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, FCD, Centro, 2 representantes da Associação de Surdos de Chapecó, 2 representantes da Associação de Deficientes Visuais de Chapecó, 2 representantes da Associação de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, 2 representantes da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Chapecó, e 2 representantes do SECOV, mais 2 representantes do Instituto Técnico Federal de Educação. Ali no parágrafo único, o Ministério Público de Santa Catarina será cientificado na pessoa do titular, do curador da cidadania, das datas de reuniões, da pauta e das decisões proferidas, inclusive com todos os documentos pertinentes, independentemente da requisição. Tá? Então, na verdade, para que vai, quais os casos que vão ser encaminhados para essa comissão? Principalmente os casos que, como eu falei, não atingem 100% do desenho universal ou que não está dentro do que rege o nosso plano diretor. Ainda tem muita gente com dúvida, mas lá, então, nessa comissão vai resolver tudo? Não necessariamente. Até tem, no próprio decreto, tem que, além da comissão que vai discutir caso a caso, que vai ter que vir
embasada tecnicamente. O profissional vai ter que apresentar laudo técnico, documento de responsabilidade técnica, projeto, se for o caso, indicando o porquê que ele não consegue chegar no 100% do desenho universal e qual a proposta que ele está aferindo para o caso. Então, essa comissão vai ter o poder de analisar, né, sobre ainda a decisão de veto do prefeito e do promotor de justiça da cidadania. Então, vai passar. Isso foi amplamente discutido. Vários, inclusive, os indicados aqui foi discutido juntamente com a promotoria pública. Algumas coisas a gente já tem conseguido, digamos assim, de certa maneira, negociar com ele, porque desde o início tinha muitas coisas que estavam irredutíveis, a gente conseguiu com muita conversa. Nosso procurador, através de várias reuniões, conseguimos. Algumas coisas a gente está ainda conseguindo adquirir, principalmente a questão de prazos, que não está muito fácil, né? Hoje, para se adequar a um estabelecimento comercial, pelo pensamento da promotoria pública, não se daria prazo. E até tem uma portaria que a gente está analisando agora, que foi já oriunda desse decreto, que, através da própria promotoria, ele só, a princípio, concederia prazo, até ele está sugerindo, de 6 meses, para estabelecimentos que precisem instalar equipamentos eletromecânicos, ou seja, elevador ou plataforma elevatória. Fora isso, eles são meio avessos a dar prazo. Mas a gente ainda está discutindo, até está na minha mesa lá, a gente está conversando com o nosso procurador, o Luciano também aqui, que é diretor da aprovação de projetos, também está nos ajudando, e algumas coisas a gente tem conseguido. Então, ainda estamos nessa discussão com ele, né, com a promotoria, e pelo menos para viabilizar a instalação. Se é viável, se o estabelecimento consegue promover a acessibilidade, por que não dar um prazo? Volto a dizer, tecnicamente embasado, com responsabilidade técnica, até porque vão existir prazos, se não se cumprir esses prazos, quem vai responder, inclusive, é o profissional. Então, isso está sendo bastante cobrado pela promotoria pública. Então, esses casos, a gente já tem até acho que deve ter uns 2 ou 3 casos que já estão aguardando. Eu conversei com o Dr. Ricardo ontem, parece-me que só 4 entidades que faltava indicar ainda os membros, que até amanhã ficaram de indicar, para já, então, a gente chamarmos a partir, provavelmente, tendo já indicação, já nos próximos dias chamar essa comissão. Né, já tem casos aí que estão aguardando. E só para ver como é que a coisa vai andar. Se tem muita gente que às vezes pode achar que vai resolver lá, mas é uma solução, pelo menos que a gente conseguiu para casos que não tinha. No nosso plano diretor não permite. E, embora tem casos que a norma de acessibilidade permite, mas no nosso plano diretor não. Então, como é que nós vamos aceitar se na norma diz que sim, mas nosso plano diretor diz que não, ou nosso código de obra diz que não? Então, é uma maneira que a gente conseguiu, está achando, de, pelo menos, casos extremos ou casos de construções existentes, sempre lembrando, né, que é para construções existentes. Construção nova não se discute. Até ele está frisando que, a princípio, esse decreto vai valer de 2016 para trás. Né? Então, obras existentes, que não se consegue chegar a 100% do desenho universal, vai vir a proposta de um profissional técnico e vai ser analisado por essa comissão. Vocês viram que alguns que ele não aceitou, principalmente alguns não tem membros, por exemplo, do CREA, não tem membros do CAL, dos engenheiros e dos arquitetos, tem da associação que contempla a princípio os 2. Algumas entidades mesmo ele também não abriu mão de colocar. Então, isso foi o que chegou-se no consenso. Tá? Então, só para saber que alguns casos que realmente precisem já ser encaminhados vão ser já direcionados para essa comissão. Eu acredito que já nos próximos dias aí, até porque tem casos realmente que já estão aguardando. Ok? Alguma dúvida desse? Não? Sim. Já foram convocados as entidades a indicarem os membros. Faltam 4 entidades, parece só indicar.
E depois aí só vem para a votação da portaria, que é a instituição da questão daí de prazo, que ainda estamos discutindo Não. Nesse caso aqui, não. Não passa aqui. Ok? 4.6. Então, apresentação e aprovação dos critérios para novo sorteio do loteamento expoente, referente a preenchimento de vagas de suplente. Tati? Boa tarde novamente. Estamos aqui de novo falando do expoente. Há umas 2 reuniões atrás, a gente veio e apresentou a lista para unificação, não sei se os membros lembram. Então, naquela ocasião, a gente tinha 27 famílias ainda para ser chamadas. A gente fez o chamamento, chamamos as 27, sem êxito. Então, a gente está elaborando um novo sorteio. Já é o 3º sorteio do loteamento expoente. Aí, para isso, como a gente não tem mais o Conselho de Habitação, aí vem para o Concidade para aprovação dos critérios que a gente terá que utilizar para a seleção desses novos sorteados. Como que isso vai acontecer? Vocês devem estar perguntando, mas de novo? De novo. Nós temos que sortear suplentes, nós não temos como titular mais. Então, por que nós estamos fazendo isso? Até a gente elencou ali os critérios, em virtude das reintegração de posse que está ocorrendo. Então, teve muita comercialização, muito apartamento vazio, muito abandono. Então, o município faz a identificação, faz a vistoria, encaminha para a Caixa, dando ok, conforme a vistoria do município, é entrado com reintegração de posse e medida judicial. E aí, Caixa se notifica o município chama o próximo da lista. O que acontece? A gente não tem mais lista, não temos mais famílias, então, por isso, um novo sorteio. Os critérios nacionais, que são estabelecidos na portaria 412, nacionais, tá, do governo federal, esses a gente não tem como alterar, eles já vieram definidos, que são famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas comprovado por declaração de ente público. Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar comprovado por autodeclaração. E famílias de que façam parte pessoas com deficiência comprovado com apresentação de laudo médico. Entre 15 critérios, a Secretaria está sugerindo mais 3 critérios, tá, que estão também estabelecidos nessa portaria, mas estamos sugerindo que seria famílias beneficiadas por Bolsa Família ou benefício de prestação, o BPC, no âmbito da política de assistência social comprovado por declaração de ente público. O segundo seria famílias com ônus excessivos de aluguel, comprovado por recibo ou contrato de aluguel ou declaração de renda. Famílias que realmente pagam aluguel, que são trabalhadoras, que pagam seu aluguel mensalmente. O terceiro seriam famílias inscritas no cadastro habitacional há mais ou menos, o que nós estamos sugerindo, 5 anos. Desde que posterior a julho de 2009, independente das datas de atualização do cadastro comprovado por protocolo. Por que a gente está sugerindo esse terceiro critério? Porque a gente recebe diariamente pessoas questionando, tá, e aquelas famílias que têm o cadastro há 20 anos, 25 anos, até mesmo o Leno, que às vezes converso com ele, está na rua, as pessoas perguntam, e eu tenho cadastro há 20 anos, nunca fui beneficiado. Então, aqui, como tem nos 15 critérios elencados por nacional e a gente está sugerindo, se encaixou esse. Então, aquelas famílias que tiver sugerindo 5 anos, os últimos 5 anos de cadastro, serão beneficiadas. Como que vai acontecer? Tem uma pergunta? Só uma perguntinha. Por que o pessoal não está... Como? Não. Vocês lembram na outra reunião que eu vim com a lista, lá tinha 2 listas. Eu precisava unificar as 2 listas para poder chamar por ordem. Naquela lista eu ainda tinha 27 suplentes. Né? Então, eu chamei os 27, teve uma família, né? Uma família que aceitou, os demais não aceitaram. Mas qual é o motivo disso? Ou não foram encontrados, né? Ou não conseguimos contato e foram desclassificados. Hoje, nós não temos nenhuma vaga. O problema é justamente isso. A reintegração de posse. Conforme vai saindo a reintegração de posse, vai notificando o município. Saiu uma reintegração, eu preciso chamar uma família.
Hoje eu não tenho nenhuma família na minha lista de espera para esse loteamento. Então, por exigência do governo federal que seja feito sorteio. Então, por isso que a gente está precisando de novas famílias. Como que vai acontecer? Nós vamos organizar um novo sorteio. A partir do dia 9 de maio, nós vamos abrir as inscrições. De 9 a 10 de junho, 30 dias, que é o período legal que eu tenho para as inscrições. Nós vamos divulgar assim, só vai se inscrever pessoas interessadas em morar no loteamento expoente. Então, assim, eu tenho hoje 5.000 famílias inscritas, mas eu não tenho as 5.000 famílias que queiram morar no expoente. Então, eu vou fazer uma chamada pública específica para o expoente. Só vai se inscrever quem quer morar lá. Mais prático, assim, né? Então, terminando o período da inscrição, a gente vai para sorteio, só entre esses que se inscreveram. Então, automaticamente, quem se inscreveu sabe que vai morar lá. Se for chamado, né? A gente... pode ser que assim, a gente tenha 200 famílias inscritas. E pode ser que, a partir da reintegração de posse, sejam chamadas 2. Mas eu preciso ter o cadastro de reserva, né, para poder chamar essas 2. Para favorecer eles que venham fazer, quem ficou lá e não conseguiu. E daí, de repente, ser depois automaticamente os primeiros da lista de um outro empreendimento que venha a sair. Não, porque a lei não permite. Seja feito um processo de seleção para cada empreendimento. Nós não podemos ter um critério nosso aqui que quem já se cadastrou, por exemplo, lá no expoente, pode ser automaticamente incluído no cadastro do outro. Nós podemos botar um critério aqui, não podemos criar um a mais? A lei federal não está permitindo isso. Não, ela tem os critérios e tu não pode criar mais nenhum. Não, porque assim, vem elencado os critérios. Tem 3 nacionais. Dentre os que o município pode decidir, tem 15. Então, desses 15, nós estamos indicando esses 3. O município, uma vez, quando iniciou lá o Monte Castelo, o expoente, nós podíamos escolher o critério que a gente quisesse. Os locais, né, não dos nacionais. Hoje a portaria já mudou. Então, ela já vem com 15, desses 15 nós temos que escolher 3. E uma vez inscrito num cadastro, ele pode fazer parte de outro? Ele se inscreve na secretaria, ele pode ser apto a beneficiar em qualquer empreendimento. Só que esse a gente tem específico para fazer uma chamada pública. Porque se eu fizer um sorteio entre os 5.000 que eu tenho inscrito, a maioria não vai querer morar lá. E daí eu vou perder tempo e eu preciso de gente urgente, né? Eu vou até passar aqui para a Aline, que é assistente social, que está cuidando dessa parte. Ela vai explicar melhor como que vai ter o sorteio. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline, né, como a Tati falou. Então, essa portaria nova, né, ela é de agosto de 2015. E ela colocou assim, estreitou um pouco as nossas possibilidades. Então, para a realização desse sorteio, como a gente não tem unidades definidas, pode ser que a gente vai ter 20, como a gente pode ter 200, todos que vão estar se inscrevendo para esse loteamento, para essas unidades, eles vão ficar classificados. A gente vai sortear, é uma ordem, entendeu? Então, diferente dos outros sorteios, que a gente tinha 200 unidades, e aí a gente sorteava X suplentes, né, conforme a lei. Não, esse todos serão suplentes, e aí, de acordo com a necessidade, a gente vai indicando, porque é a responsabilidade do município indicar as famílias. Então, assim, a portaria até está na resolução aqui no edital que a gente montou, né, que vai ser publicado, dessa chamada pública. Ela tem que seguir uma ordem, que é a seguinte. Para que servem esses pontos, esses critérios? Tá? É uma pontuação simples. Por exemplo, a família chega para fazer a inscrição nesse sorteio. Ela tem uma pessoa com deficiência na família, ela ganha 1 ponto. Tá? Ela é mulher, chefe de família, ela ganha mais 1 ponto. Tá? Ou ela não é, ela fica com 0 nesse critério. Tá? Os nacionais e os locais. E aí a gente tem que fazer o sorteio da seguinte forma. A gente vai sortear 3 vezes.
Tá? A gente sorteia, então, grupo 1, que são candidatos que têm de 4 a 6 critérios. Vocês compreendem? Então, assim, aqueles que têm de 4 até 6, que têm todos, ou 4 ou 5, vão ser os primeiros sorteados. Cada critério é um ponto. Isso, cada critério é um ponto. Então, digamos que a gente vai ter lá 50. A gente vai definir dessas pessoas que tiveram 4, 5 ou 6 pontos, a ordem de classificação entre eles. Aí, no grupo 2, são candidatos que têm de 2 a 3 critérios, né, entre os nacionais e os adicionais. E, no grupo 3, candidatos que têm até um critério de priorização, que tenha um critério. Então, todo mundo, se tiver 200 pessoas que se inscrevam para essas unidades, que a gente nomeia de requalificadas, porque elas estão novamente aptas a uma contratação, a gente vai definir uma ordem de classificação. Tá? E quem estabelece isso é a portaria do Ministério das Cidades, né? O município não pode nem criar novos critérios, ele pode escolher dentre os 15 que eles indicam. Em função da nossa experiência, né, que a gente já tem com os outros empreendimentos, e até nessas últimas chamadas que a gente teve, muitas pessoas não têm mais interesse em morar lá no expoente, em função da criminalidade, né, tudo que acontece. Mas também a gente atende diariamente pessoas que querem, que têm familiares ou que vêm perguntar: bom, meninos, mas e aquelas unidades que estão vagas lá? Então, a gente acredita que, fazendo uma chamada para pessoas que tenham interesse em morar lá, nós vamos ter mais sucesso quando a gente precisar chamar essas pessoas, quando chegar a vez delas na ordem do sorteio, né? Porque daí elas já sabem para que elas se inscreveram. E elas podem aceitar ou não. Se elas não quiserem, elas permanecem no cadastro na habitação para futuros empreendimentos. Elas não são obrigadas a aceitar esse empreendimento no expoente. Não, é isso que, em relação a isso, ó, do aceitar ou não. A questão dos critérios, justo, não tem questionamento. É só em questão isso ali, que assim, posso ser eu que estou pensando errado, mas se a pessoa já foi lá, se inscreveu, é porque precisa ou porque é uma situação melhor para a família dela ali. Agora, ainda chego lá, não, no expoente é muito feio, eu não quero. Ah, não, aqui no Maria Goretti é bonito, ali eu vou. No centro é bom, é ótimo, eu vou lá também. Então, quer dizer, vai ter essa opção? Ela tem essa opção de escolher onde... Você já está, sei lá, é um pensamento meu. Assim, Se eu precisasse, eu não iria escolher o local. Preciso, eu vou lá. Isso, quem precisa não escolhe, mas às vezes as pessoas escolhem, né? Hoje nós não temos opção. Hoje, no caso, a gente tem justamente isso: a chamada pública para quem quer morar no expoente. Uma vez a gente fazia o sorteio geral, então sorteava lá para 4 estações, como foi no Vila Betinho. Você era obrigado, não é obrigado a aceitar, então você aceita ou não, né? Então, aí muitas pessoas, né, têm opção de escolha, né? Mas quem precisa às vezes não escolhe, né? É que entre o certo e o errado a gente quer o que dê certo, né? O que a gente consiga operacionalizar essa política, né, de colocar pessoas para morar lá e pessoas que gostem de morar lá, permaneçam morando lá, não comercializem, não coloquem terceiros morar lá. Então, assim, se a pessoa já está... por exemplo, no nosso cadastro, a gente tem 6.000 famílias inscritas. Tem pessoas que se inscreveram há 5, 6, 7 anos atrás, já mudaram de cidade, já foram embora. Até muitos dessa lista dos 27 que nós tínhamos já não moram em Chapecó, ou já conseguiram adquirir um imóvel, já mudou a configuração familiar e eles nunca mais foram lá atualizar o cadastro. Então, essa é a dificuldade. A gente manda a cartinha para o endereço, a pessoa que paga aluguel já se mudou 4, 5, 6 vezes. Então, é bem complicado. Por que fazer uma chamada para interessados? Para ter mais êxito, entendeu? Quem vai se inscrever vai ser pessoas que estão cientes de que, se elas forem chamadas, é para esse loteamento. Quem não quiser se inscrever para esse, vai permanecer lá no cadastro da habitação. Ela não será excluída, né? Então, ela permanecerá no cadastro reserva, no geral, sim, não para esse empreendimento. Mas daí, no caso, para um outro empreendimento, sim, ela permanece daí tem uma nova chamada, sim, do mesmo sistema para quem quiser ir naquele outro local. Sim, isso aí. Ela permanece no cadastro. Esse é mesmo para quem quer morar lá mesmo. É a tal da livre escolha. Nós não tivemos mais... É livre escolha, eu não quero morar aqui, eu quero lá que é mais bonito. É isso aí que vai acontecer. Então, vai ter um monte de gente que não vai querer ir lá, mesmo precisando, vai esperar um outro melhor. Tem mais um fator também que justifica isso, que lá não são unidades novas. Então, assim, tem apartamentos, a maioria é apartamentos, já teve pessoas que moraram, já não está numa condição de novo.
A gente não pode garantir unidades adaptadas. Então, a pessoa, para estar se inscrevendo, por que fazer uma chamada para esse? Porque ela tem que estar ciente que lá é aquele loteamento que já foi entregue há quase 5 anos. O apartamento a gente não vai garantir que vai estar bom ou não. Né? É diferente de concordo, um mas novo, né? Eu volto a insistir no meu pensamento. Tá? Quem realmente precisa, não vai escolher o local. Se está precisando, se inscreveu porque precisa. E não vai escolher. Sim, Leno, a gente também pensa assim, mas a maioria dos nossos inscritos não, né? Então, eles acabam escolhendo. Não quero, né? Tem necessidade, né? Tranquilo. Mas obrigado. fica aguardando. Né? Então, a gente precisa, assim, da aprovação dos critérios, tá? Eu espero que seja a última vez que eu venho falar do expoente, tá? Dos apartamentos adaptados, tem algum vago? Os apartamentos adaptados, é bom que a gente diga, né, Aline, que assim, o município já atendeu a proporção que é os 3%. Lá em 2011, quando foi feito o sorteio, quando foi feita a ocupação, já foi atendido os 3%. Então, hoje nós não podemos garantir que tenha unidade adaptada. Até porque, assim, vai depender das reintegração de posse que vai ocorrendo. Pode ser que tenha e pode ser que não. Mas o município já atendeu a proporção das adaptadas. Mas elas são adaptáveis, né? Pode ser adaptado. O expoente ali tem várias situações também. Eu tive lá vendo uma questão de acessibilidade e testemunhei lá que tem pessoas que estão lá. Uma coisa nem eu querer ir. Às vezes a pessoa até quer ir, mas dependendo de onde for o apartamento, ele é capaz de não aceitar. Então... até porque os apartamentos não são novos. Né? Já teve moradores, né? Ou já teve danos no apartamento, vai ter que daquele jeito que está lá. Leno, nós concordamos total contigo, mas os nossos usuários não são assim, né? Não tem direito, porque a pessoa que foi beneficiada passou por toda uma seleção do município e assinou o contrato com a Caixa. Então, o beneficiário é aquele morador. Não adianta deixar o vizinho, o cunhado, não vai ser regularizado no nome, porque a lei não permite regularizar. Ele assinou com tal beneficiário. Não. Ele não pode. Nós já tivemos várias reintegrações de posse que foi retirado da família. Pode morar na unidade quem foi beneficiário. Não pode deixar ninguém. Só o beneficiário. Julie. Vender um monte. Microfone. Só mais uma dúvida ali. Não pode, mas eles vendem, né? Isso aí, vai acontecendo assim. É que eles pagam a parcela muito alta. Podemos comprar de votação? Não, já falou. Não falou. Ok? Aprovado? Colocamos. Pode ser? Ok. Sim. Bom, seria isso. Deixamos ir para mais alguma manifestação, alguma proposta, alguma coisa para a próxima reunião? Se não tivermos, podemos... Wilson, tu vai pedir autorização para a gente tentar ver aquele processo? Na verdade, aquela questão de última hora, e como a pauta hoje estava curta, vou pedir licença para os conselheiros. Onde é que está, Juliano? Tá, eu só gostaria de pedir permissão, podemos só ver um caso aqui que é bem... Não tem grandes discussões. Só para eu situar, então, os conselheiros. Tá. É o pedido de uma solicitação para corrigir a indicação da existência de um curso hídrico nos mapas do plano diretor. Então, é referente àquela área que está em amarelo ali na tela. Foi encaminhado para a Câmara de Meio Ambiente. E o Wilson vai...
Então, segundo o parecer da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, trata-se de análise e solicitação de desgrave de APP, área de preservação permanente de um curso d'água localizado em áreas de terra, matrícula 6534, na rua Guerino Nadalete, no bairro Santo Antônio. Conclusão. Conforme consta nos mapas do município e nos mapas do Estado, levantamento aerofotogramétrico, existe na área um curso d'água, cuja área de preservação permanente deverá ser de 30 metros de cada lado das margens. Para realizar a correção do mapa anexo da Lei Complementar 541, o requerente deverá solicitar informações junto ao órgão estadual, o qual irá verificar se houve intervenção e se há curso hídrico no local. No nosso mapa aparece, no mapa do Estado aparece o córrego, como está ali. Ele foi até a Fátima requisitou uma série de documentações e está aqui o documento da Fátima. Já ali no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: considerando os motivos acima, bem como a vistoria técnica realizada no dia 20 de abril de 2016, com clima sem chuva há pelo menos uma semana, por Alessandro Antonioli e Eduardo Miotello, verificou-se que não há indícios de área de preservação permanente APP no local. Em conversa com moradores no local, ainda identificamos um poço cavado com mais de 14 metros de profundidade, o qual se encontrava seco, comprovando o lençol freático nessa área não se apresenta de forma superficial. Não foram encontrados sinais de movimentação de terra que pudessem indicar alguma intervenção humana no local, bem como não verificou sequer sinais de cursos permanentes ou temporários de água superficial. No local encontram-se espécies nativas e protegidas, como é o caso do pinheiro araucária. Algumas áreas com pastagens e vegetação em estágio inicial de regeneração. Foi verificada uma residência no local com infraestrutura de telefonia, eletricidade, água e arruamento. A chácara é cercada por 2 ruas na porção leste com a rua Guerino Nadalete, a qual está localizada uma casa, e ao sul pela rua Mito Oudra. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para maiores informações e esclarecimentos. Ou seja, a Fátima, toda a documentação que eles exigiram, com parecer da Fátima, estão alegando que não é a área de preservação permanente por não configurar córrego existente no local. É no Santo Antônio. Anteriormente, em outro conselho, nós sempre tínhamos o praxe aqui para essa verificação ter um laudo com um profissional ART assinado. Não, é que não foi. Aí a Câmara sempre fazia suas decisões pautadas no profissional que assina o ART. Conclusão do laudo. Considerando que no local não há sinais de deslizamento ou escorregamento de taludes, considerando que o entorno do local está antropizado, considerando que no local não existe falhas ou fraturas que possam, com o tempo, provocar ravinamento neste local e que no futuro essa ravina se consolidar como uma drenagem perene, considerando que no local não há fontes de água, apenas ou a ponte de águas pluviais que incidem sobre o próprio terreno e também provenientes de esgotamento pluvial do loteamento a norte, considerando que o local possui uma boa absorção de água, pois o local estava seco logo depois de intensas chuvas que assolaram a área. Diante dessas evidências e dos fatos levantados, entendemos que o local pode ser implantado qualquer empreendimento desde que obedeça às normas vigentes. Assinado. Não dá para entender o nome do. É Paulo, geólogo. Paulo Garcês.
Documento de responsabilidade técnica, laudo geológico para os lotes coloniais, matrícula 50.426, 6.534, na linha Taquarussu, Chapecó. Paulo Tibério Garcês. Se ficar na ata registrado o número da RT, eu concordo com o laudo dele. Daí. Que a responsabilidade é dele, né? Nós estamos só referendando, até não fizemos vistoria, foi feita vistoria pela Fátima, então tem que referendar lá que o Conselho pode aprovar, referendado nos pareceres. Ah, sim. Então, o laudo geológico, é RT número 55.51068, dígito 8. Diz aqui, né? Tá aqui, ó. É que eu pulei o primeiro parágrafo, na verdade, só que eu achei que era mais a identificação do local. Referente ao processo administrativo, licenciamento ambiental, empreendedor Cláudio Bussior, conforme protocolo da Fátima 11.756/2016, de 30/3/2016, que solicita manifestação sobre a localização de imóvel quanto à existência em área legalmente protegida. A referida propriedade está localizada na rua Guerino Nadalete, matrícula 50.426 e 6.534. Na linha Taquarussu, município de Chapecó. O laudo geológico apresentado está vinculado à anotação de responsabilidade técnica, a RT 55.51068, dígito 8, do geólogo Paulo Tibério Cusseira Garcês, CREA 091.641, dígito 3. O laudo geológico indica não haver indícios de nascente, vertente, curso d'água ou qualquer outra forma natural de afloramento do lençol freático. Já a declaração da Prefeitura Municipal de Chapecó, datada de 21 de março de 2016, apresenta essa área como macrozona urbana, possuindo zoneamento de macroárea de expansão urbana futura, MELF. Unidade de moradia UM, área especial de interesse ambiental AEA e gravame de área de preservação permanente. Então tá vinculado com a RT e com o laudo do... Presidente, só para salientar, esses cursos hídricos, eles foram retirados de um mapa que o Estado forneceu. Só que esse mapa ele foi elaborado em cima de vetorização manual sobre a foto. Então, não foi feito levantamento em loco. Então, não é nem o primeiro caso e nem o último que vai aparecer. A gente tem que ter ciência que a gente está sob essa situação. E, assim como aquele empreendedor do aeroporto tinha localizado uma nascente daquele condomínio, o Real Park, que nós não tínhamos no mapa, esse é o contrário, a gente tem que... Tinha. Na imagem, se aparecer um reflexo d'água ali, ele vai capaz de aparecer em alguma poça d'água. Coisa. Ok? Podemos, então, acatar essa... Oi? Para retirar o rio do mapa e o APP, né? Sim. Sim. Uhum. Ok? Aprovado? Podemos colocar a votação? Ok? Então, aprovado. Não, hoje é só... Viu? Isso aqui é para prevenir que na próxima reunião a pauta está... Nós vamos trazer um café, um lanchinho, porque... Umas bolachinhas, tá? Ok, pessoal? Se não tem mais nenhuma reconsideração, professor Licério? Lembrando que a próxima reunião é dia 19. Na pauta foi colocado dia 26, eu me empolguei, mas é dia 19 porque tem o feriado. Pessoal, é o Corpus Christi, né? Eu só queria sugerir para os conselheiros e para o presidente que a gente comece a discutir os programas que estão no plano diretor, que a gente não tem pautado esses assuntos, né? E eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso, senão a gente não planeja a cidade, não discute o planejamento da cidade. Né? Por exemplo, foi apresentado o Plano de Desenvolvimento Rural, né? E a gente não chegou a discutir o Plano de Desenvolvimento Rural. Entende? Eu li o Plano de Desenvolvimento Rural, né? Tá interessante, mas acho que dá para aprimorar muito mais, né? A questão da habitação, o pessoal já apresentou vários relatórios para nós, quer dizer, a gente vê que está andando o programa, né? Aí tem a questão do ambiental, e a gente sabe que o pessoal do ambiente da prefeitura faz um trabalho, a gente gostaria de conhecer esse programa, né? O pessoal do saneamento, né, tem atividade na cidade, a gente gostaria de conhecer. Esse saneamento é um programa, entende? E a questão das bacias hidrográficas e bacia de recursos hídricos, esse é um caso, né, de que os recursos hídricos, uma coisa é o mapa, outra coisa é a realidade. Justamente.
Entende? Então, eu acho que esses programas, a gente tinha que pautar uma reunião, pelo menos uma reunião, ter um programa desse onde os profissionais vão expor para a gente vai sugerir, vai acompanhar e tal. Mas o que está fazendo, o que está acontecendo, né? Aí a gente vai se apropriando dessas realidades. Tá certo? Ok. Essa é a minha proposição. Entra naquela proposta nossa da capacitação, né? Exatamente. Essa é a minha proposição para as próximas pautas. Ótimo. Tranquilo. Seria isso? Então, agradeço a todos e até a próxima reunião. Obrigado. Sabe que o Leão Lobo é primo do Lobo aqui? Do Lobo Mau. Sim, é primo do Lobo Mau. Tem que ser com leite.